Olá! Nessa aula eu vou falar um pouco sobre sentimentos, emoções e sensações físicas, que são como bússolas que estão mostrando para a gente se as nossas necessidades estão ou não estão atendidas. Por exemplo, se eu estou com sede, que é uma sensação física, isso significa que eu estou precisando de água, meu organismo está precisando de água. Se eu estou, por exemplo, com medo, quer dizer que talvez eu esteja precisando de segurança, proteção, confiança. É fácil da gente identificar se a gente olha para as nossas emoções com essa lente de que elas são sinais que estão tentando mostrar para a gente se está tudo bem ou se está faltando alguma coisa. É como se fosse, por exemplo, luzes e ponteiros no painel de um carro que estão mostrando se o combustível está suficiente, se o óleo de freio está cheio ou não. Enfim, as nossas emoções e sentimentos e sensações também estão mostrando isso. Porém, nós vivemos numa sociedade e numa cultura que talvez tenha jogado fora o manual de instruções desse nosso sistema incrível. E a gente está numa sociedade em que talvez dê para dizer que tem uma baixa inteligência emocional. Então não é à toa que, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 80% das idas ao médico estão relacionadas a questões emocionais e não físicas. Então isso é um sinal forte que está mostrando como a gente não sabe muito bem lidar com as emoções, né? Inclusive é muito comum crescer ouvindo menino não chora, menina não pode ficar brava, engole o choro, é feio ficar com raiva, é feio ter ciúmes. Então muitas vezes a gente cresce aprendendo que tem certas emoções que são positivas e boas e tudo bem sentir, mesmo assim não muito, não pode ficar feliz demais porque pode incomodar os outros, e tem outras emoções que estão erradas de alguma forma. Então a gente cresce muitas vezes aprendendo a esconder, a reprimir certas emoções, e isso, o que acontece é que é como se eu estivesse lá dirigindo o meu carro e as luzes no painel estão acendendo. Então, por exemplo, eu senti inveja, e aí eu fico com vergonha porque eu senti inveja, porque eu aprendi que inveja é um sentimento ruim e eu tenho que esconder, aí eu fico com vergonha, aí eu fico com raiva porque eu senti inveja e porque eu tô com vergonha, aí eu fico, e aí vai acumulando um monte, ansiosa e tensa, e aí vai acumulando um monte de emoções e sentimentos, as luzes do painel do carro piscando e acendendo, e eu vou continuando dirigindo, fingindo que tá tudo bem, pensando assim, não, daqui a pouco vai passar, eu vou continuar dirigindo, eu vou fingir que essas luzes não estão aí e elas vão desaparecer. Porém, não é isso que acontece, né? Então, não é à toa também que a gente tem um grande índice de estresse, depressão na nossa cultura ocidental hoje em dia. É como se as luzes ali estão acendendo, está faltando alguma coisa, né? Eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo ciúmes. O que isso está querendo me dizer? Que necessidades minhas essas emoções estão querendo me mostrar que não estão sendo atendidas? Quando eu consigo identificar isso, eu posso fazer alguma coisa a respeito. Mas enquanto eu fico negando e tentando evitar e fingir que aquela emoção não existe, eu estou só empurrando com a barriga e dirigindo o carro, fingindo que está tudo bem. Uma hora o motor funde. E esse fundir o motor significa muitas vezes, né, transtornos de ansiedade, depressão, crises de pânico e assim por diante, estresse, né? Eu tinha uma professora de yoga que uma vez ela chegou na aula perguntando assim, quem aqui gosta de sentir dor? E eu pensei, nossa, que pergunta esquisita, né? Ninguém falou nada, ninguém levantou a mão. Mas ela trouxe essa pergunta para iniciar uma conversa sobre a importância da dor, sobre como a dor física, nesse caso, ela é importante para estar servindo de proteção para o nosso organismo. E aí ela contou sobre uma doença em que as pessoas nascem com essa doença e elas não sentem dor. Então, essas pessoas muitas vezes morrem cedo ou têm muitas amputações, porque, por exemplo, a pessoa pôs a mão lá no fogo e não sente dor, que é um sistema de feedback muito importante, e a mão continua lá até o ponto em que precisa amputar o braço. Então, assim como a dor física é importante,
os nossos sentimentos e emoções que são também desagradáveis ou muitas vezes dolorosos, eles são essenciais para estar mostrando para a gente alguma coisa que é importante para manter a estabilidade, a homeostase do nosso sistema como um todo. Então, a comunicação não violenta ajuda muito a gente nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da inteligência emocional, de saber estar mais em contato com a gente mesmo e conseguir identificar as nossas emoções, sentimentos, e começar a validar mais eles para poder saber o que eles estão querendo dizer.